Eu, Ricardo Luiz, em minhas pesquisas, eu descobri que o uso bíblico da ideia ladrão composto na Bíblia em relação à vinda de Jesus Cristo é usada 7 vezes. Olha que perfeição, 7 vezes. E o interessante é que é só no Novo Testamento. Vocês podem conferir comigo. Tem uma lá em Mateus 24, verso 43. Tem a segunda em Lucas, capítulo 12, verso 39. Tem a terceira em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Tem a quarta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. A quinta em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. A sexta em Apocalipse, capítulo 3, verso 3. E a sétima em Apocalipse 16, verso 15. Está aqui, registradinho no meu caderno. Então, Deus usa um ladrão vindo no meio da noite, na ilustração do pai de família, sensato, apresentada em Mateus 24, 13, e em Lucas 12, 39. Nenhum desses textos se refere ao arrebatamento da igreja. Em vez disso, ambos os contextos apoiam a noção de que Jesus se referiu à sua segunda vinda. Nessas passagens, Jesus fala da nação de Israel durante o tempo da tribulação de 7 anos, quando os crentes judeus fiéis daquela época estarão aguardando o retorno do Senhor após esse período de 7 anos de tribulação. Diferentemente daqueles que não estavam esperando pela chegada do Messias em sua primeira vinda, o arrebatamento da igreja. Quantos pastores não têm essa ideia? Quantos pastores não têm essa noção? Não sabem diferenciar a figura do ladrão, 7 vezes estampada na Bíblia. Mas há uma importância fundamental para que se tomamos conhecimento disso. Para que a gente não venha a ser participante desse período que compreende 7 anos, aonde ansiosamente vão se esperar a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez com os pés no Monte das Oliveiras, para triunfo final, inauguração do milênio, com aqueles pouquíssimos que sobreviveram a um tão profundo juízo de Deus na terra como nunca houve e nunca mais haverá. À medida que nos movemos cronologicamente através do cânon do Novo Testamento, chegamos a uma importante passagem dos escritos de Paulo, que se refere 2 vezes a um ladrão vindo de noite. A de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e verso 4. E a de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Maranatas é uma seção que segue o parágrafo anterior de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o 18. É uma contextualização, no qual Paulo fala sobre o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Paulo usa a frase transitiva do grego peri, que significa relativamente, tá? Em paralelo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. À medida que muda do assunto profético do arrebatamento para o dia do Senhor,
que é a sua segunda vinda com os 2 pés no Monte da Oliveira, 7 anos depois da tribulação. Então eu, Ricardo Luiz, tento explicar que Paulo empregou palavras gregas conhecidas do povo judeu para indicar a mudança referente aos tópicos dentro da mesma ideia, dentro do mesmo tema geral da profecia. E aqui é que está a grande diferença para sair da questão pós-tribulacionista, mesotribulacionista, para o pré-tribulacionismo. A expressão que encontramos em 1 Coríntios 7, verso 1, verso 15, 1 Coríntios 8, verso 1, 1 Coríntios 12, verso 1, 1 Coríntios 16, verso 1, são expressões que apontam para a ideia que precisa ser contextualizada de forma ampla sobre o tempo final da vinda do Senhor Jesus. O tema está mudando de uma discussão a respeito do arrebatamento dos cristãos para o julgamento dos incrédulos, para a ira de Deus em cima daqueles que ficaram deixados para trás e que terão a oportunidade, quase que remota, é lógico, de ter a sua segunda vinda, ser um daqueles pouquíssimos, que estarão vindo vivo quando Jesus voltar pela segunda vez. Todos devem observar que o apóstolo Paulo identifica claramente seu tópico como o dia do Senhor, que vem como um ladrão de noite. Descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. O arrebatamento não é mencionado como algo que vem como um ladrão à noite. O versículo 3 nos fala daqueles que estarão dizendo paz e segurança. Então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Os incrédulos, descritos como das trevas, são aqueles que serão pegos, desprevenidos e despreparados para a ira de Deus durante a tribulação. Na verdade, o versículo 9 lembra aos crentes que eles não experimentarão a ira de Deus durante a tribulação. Pois diz, porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. O meio de livramento da ira de Deus será o arrebatamento da igreja, mencionado por Paulo no final do capítulo 4. A figura do ladrão também é usada em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, onde o dia do Senhor é o assunto abordado por Pedro. Fica bem claro que essa passagem não é uma referência ao arrebatamento, uma vez que diz, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Mas se você não estiver atento, verei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Apocalipse 3:3. As duas últimas referências ao tema do ladrão ocorrem em Apocalipse 3, verso 2 e Apocalipse 16, verso 15. Jesus está falando diretamente à igreja carnal de Sardes, a quem ele diz para acordar da inércia espiritual e se arrepender. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Esta passagem certamente não está relacionada ao arrebatamento,
mas há uma promessa de juízo para aqueles dentro da igreja que não se arrependerem. Em Apocalipse 16, verso 15, é um enunciado intercalado que ocorre entre a sexta e a sétima taça de juízo. Desta forma, 18 dos 19 juízos da tribulação já aconteceram, como a última taça de juízo está associada à preparação para a segunda vinda de Cristo com os 2 pés no Monte da Oliveira. Ela é uma demonstração para os santos da tribulação observar os sinais que apontam para o retorno de Cristo com os 2 pés no Monte da Oliveira nesse período de 7 anos de tribulação. O que está descrito na segunda metade de Apocalipse 19 e deve ser registrado nos vossos corações daqueles que ficaram deixados para trás. Esta certamente não é uma referência ao arrebatamento, quando mais uma vez se usa a figura do ladrão. Embora haja outras questões de maior importância do que analisar se o arrebatamento pode ser comparado com a chegada de um ladrão na noite, creio que é importante manejarmos adequadamente a palavra de Deus, conforme está ensinado em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, relacionando frases e descrições bíblicas da mesma forma que a Bíblia o faz. Pode acontecer que, quando aplicarmos mal o imaginário bíblico, não apenas criamos associações falsas, mas também deixamos escapar a aplicação do tema que a Bíblia está realmente ensinando. Este poderia ser o caso da linguagem do ladrão da noite. A figura do ladrão da noite nunca se aplica ao arrebatamento. Tal linguagem é geralmente descritiva dos incrédulos e da ira de Deus, ou do juízo relacionado com a tribulação, ou com a segunda vinda. A figura de um ladrão na noite mostra que ela se aplica aos incrédulos, que são pegos desapercebidos, uma vez que eles nunca realmente creiam em Deus. E a partir do momento que eles não creem em Deus, Deus vai julgar eles na história. O incrédulo pensa que vai sair impune, mesmo ignorando Deus por toda a sua vida. Portanto, Deus não é um fator decisivo, pensa ele. Deus não é um fator primordial, pensa ele. Deus não é prioridade, pensa ele. Deus não é conforme a Bíblia diz que ele é, pensa ele. A Bíblia diz que Deus é amor e fogo consumidor. Ele pensa, Deus é só amor. O que a Bíblia quer enfatizar é que algum dia ele vai ter uma grande surpresa. Exatamente como um indivíduo que é roubado por um ladrão. Ser roubado é um acontecimento que interrompe o estado normal de voltarmos para casa todos os dias, encontrando-a da maneira como deveria estar. Como o aluno indolente, que nunca está pronto para o exame e, portanto, é pego desprevenido quando chega realmente a hora da prova. Assim, o incrédulo nunca estará preparado, já que ele não acredita em Deus de jeito nenhum. Ou não acredita que Deus um dia o responsabilizará pelos seus erros. Existe uma canção americana de Larry Norman que diz o seguinte: Jesus virá como um ladrão na noite e levará todos os que o amam. Cristo não levará nada como um ladrão no arrebatamento. Ele virá para a sua noiva, a igreja, o corpo de Cristo. Os crentes são chamados filhos da luz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, e instruído por Paulo a ficarem despertos durante o tempo presente que antecede o arrebatamento, a qual ele dá o nome de noite. Mas vocês, irmãos, não estando nas trevas, para que esses dias o surpreenda como um ladrão, vocês são todos filhos da luz, filhos do dia.
não somos da noite nem das trevas, conforme descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4 e 5. No contexto de 1 Tessalonicenses 5, o dia se refere ao dia do Senhor, que é o tempo da ira de Deus, que geralmente chamamos de tribulação. Os acontecimentos dos últimos dias pegarão o mundo desapercebido, já que, mesmo em seus sonhos mais desvairados, as pessoas não creem que aqueles cristãos malucos e sua Bíblia poderiam estar certos. Todavia, nós, crentes, conhecemos a verdade e não nos surpreenderemos quando os acontecimentos da profecia bíblica começarem a se desenrolar. Maranata. Eles estão acontecendo hoje diante dos nossos olhos, se desenrolando diante dos nossos olhos, e nós estamos nas luzes, nós estamos do dia. Não seremos pegos de surpresa com o arrebatamento, se ele acontecer hoje, ou amanhã, ou esse mês, ou esse ano, ou 2020. Nós já estamos aguardando, esperando na luz, nós sabemos, tomamos conhecimento, revelações, sonhos, visões, teofanias audíveis e visíveis. Deus fala no pé do nosso ouvido, Deus nos abre os olhos, Deus nos dá sonho. Mas eles que estão nas trevas, zombando de nós, serão pegos de surpresa, como um ladrão faz. Serão surpreendidos. E como há uso de 7 ladrões na Bíblia, 2 deles é para que eles fiquem atentos agora à segunda oportunidade, à segunda chance, não aceitando a marca da besta. E outros 2, para aqueles que ficaram vivos durante 7 anos, aguardar o desenrolar do nosso retorno. Meu, seu, de Jesus, com os 2 pés no Monte da Oliveira, para inaugurar o milênio. Nós, já como reis, com Jesus, no governo milenar. Eu espero que vocês tenham compreendido o que vos expliquei. Ó, filhos da luz. Quem vos fala? Ricardo Luiz. Povo Maranata, preste bem atenção. Eu venho trazido instruções de Deus. Que a única coisa que ele objetiva com essas instruções é salvá-los. De forma que vocês possam se encontrar no dia do arrebatamento, que todos nós sabemos que está aí às portas, 2019, 2020, lavados e remidos pelo seu sangue, crescido na graça de Deus e no conhecimento de Deus, limpo pela palavra, consagrado, santificado, purificado, cheio dos dons ministeriais, cheio dos dons espirituais. Eu procuro, com essas instruções, motivá-los a permanecer firme na rocha, fiel e verdadeiro. Eu procuro mantê-los motivados a buscar uma vida de intimidade com Deus. Eu procuro incentivá-los a estar jejuando, seja de madrugada, seja durante o dia, seja durante a noite, seja por um período de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, não importa. Mas tirar esse período onde tu não come nem bebe nada físico. Somente meditação da palavra, por meio da tua leitura na Bíblia, ou ouvindo os áudios e assistindo os vídeos da palavra de Deus. Orando, louvando e adorando. Um período em que você não come nada físico, não bebe nada físico para comer e beber do maná do céu, das fontes das águas vivas. Eu procuro trazer instruções que te esclareçam, que te elucidam, que te façam conhecer mais e mais de Deus, porque a salvação é esta, que todos o conheçam. Deus quer ser conhecido do seu povo. Deus quer que o seu povo conheça seus desígnios. Quantos desconhecem os desígnios de Deus? Deus quer
que o seu povo conheça seus preceitos. Quantos desconhecem os preceitos de Deus? Deus quer que o seu povo conheça seus mandamentos. Quantos desconhecem os mandamentos de Deus? Não sabe sequer recitar os 10. Deus quer que o seu povo conheça seus sonhos. Deus está cheio de sonhos na Bíblia. Quantos desconhecem os sonhos de Deus na Bíblia? Não conhece os sonhos de Deus. Um deles é ver toda a terra louvando o seu nome, adorando o seu nome. Deus quer que todos conheçam o seu projeto de salvação. Quantos desconhecem o projeto de salvação de Deus na Bíblia? Deus quer que o seu povo o conheça com propriedade. Preste bem atenção no que vou vos dizer. Esta é uma palavra para você registrar no teu coração. Ricardo Luiz traz instrução que vai te levar à salvação, ao arrebatamento. Não só seu, mas de todos os teus familiares. Ricardo Luiz. Povo Maranata, de forma consciente e equilibrada, eu, Ricardo Luiz, tento vos instruir na seguinte fala: todos vós, de forma unânime, deve se perguntar: estou eu vivendo para Deus? O que é realmente, à luz da palavra, à luz da Bíblia, de forma bastante incisiva, viver para Deus? Esta pergunta tem que mudar o seu interior por completo. Pois depois de uma boa análise nas Escrituras Sagradas, percebe-se que isto é a única maneira de você se salvar e salvar os teus pais, teus filhos, teus irmãos, teus entes queridos, os levando a todo a vida eterna. Os levando a todos a vida eterna, conforme a promessa de Deus. Eu quero que você faça uma análise simples nesse vídeo. Quanto tempo você passa orando? E quanto tempo você passa no celular ou no computador, atento às coisas seculares? Você passa mais tempo orando, louvando e conhecendo a Deus com áudios, vídeos e estudos bíblicos? Ou passa mais tempo vendo novelas, filme, esporte, pegadinhas, programas fitness, receitas de bolo, de comida, jornalismo? Faz uma análise simples. O teu tempo está mais voltado para Deus ou para o mundo? Você sente mais com as coisas de Deus ou do mundo? Se você estiver no meio a meio, em cima do muro, lembre-se, o muro não pertence a Deus. Em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus fala aos seus discípulos o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Você tem negado a si mesmo? Seus desejos concupiscivos carnais com o secularismo desse mundo têm sido negado? Você tem tomado a sua cruz e seguido? Tomar a sua cruz tem um peso muito grande. Pois começa a pesar sobre a sua cruz horas contínuas de oração,
de joelho, em pé, sentado, deitado, lavando louça, lavando roupa, lavando o banheiro, arrumando a casa, fazendo comida, indo na rua, voltando na rua. É um peso, é uma cruz. Você tem louvado a Deus nas horas vagas? De noite e madrugada? Louvado, 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 adorado, adorado por meio do louvor? É um peso, é uma cruz. Você tem meditado na palavra? Pegando a Bíblia e lendo, 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 lendo. É um peso, é uma cruz. Você tem ouvido os áudios? Assistido os vídeos? Ouvindo e assistindo, ouvindo, assistindo, ouvindo, assistindo. É um peso, é uma cruz. Você tem orado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Por mim, Ricardo Luiz, por Raíssa, por Rayane, por Márcia, minha família, pela tua família, pelos maranatas, pelo povo da tua igreja, pelos teus irmãos espalhados pelo mundo, pelos teus inimigos. É um peso, é uma cruz. Você tem jejuado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas de madrugada ou de dia. É um peso, é uma cruz. Esse é o primeiro passo de uma pessoa que literalmente afirma estar sendo membro do corpo de Cristo, que Papai do Céu criou, cuja qual botou Jesus como cabeça. Temos que ter atitude de dar o passo e começar a andar com Jesus. Ter a mente de Cristo. Carregar a cruz. Com vida. Em função de uma vida de oração, de jejum, de conhecimento pleno da palavra e anunciação plena do Evangelho. Em meio ao deserto, em meio à aflição, em meio à tribulação, em meio à provação, em meio à tentação. Temos que querer. Tenha a consciência que a caminhada é muito longa e árdua. Mas que estamos na luz, sabemos que Jesus está encurtando essa caminhada para nós. Mas ainda que fosse longa e árdua, teríamos que a executar. Eu já tenho executado há 40 anos. Estou há 40 anos numa caminhada longa e árdua. Talvez muitos de vocês estejam até mais do que isso. Mas talvez muitos de vocês estejam agora caminhando há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, talvez alguns até alguns meses. Que bênção, hein? Mas todos nós agora esquecemos o passado. E voltemos ao primeiro amor e a certeza de que estamos caminhando numa curta jornada, porém numa árdua jornada, para os braços do Pai Celeste, do Jesus amado e querido, do Espírito Santo Consolador, transformador desse corpo físico corruptível num corpo de glória incorruptível. Pois o Espírito que habita em mim, pois o Espírito que habita em você, pois o Espírito que habita em nós conecta-nos, nos conecta com o Pai. A hora que quisermos, a hora que desejarmos. Ele está aqui para nos conectar com o Pai. Se eu quiser ficar conectado 24 horas por dia, ele se mantém em nós 24 horas por dia, conectado ao Pai, conectado ao Filho, conectado a Ele, conectado a Deus. Devemos pedir auxílio do Espírito Santo
Com este Espírito seremos santos, andando em santidade, porque o Espírito Santo nos fornece as melhores escolhas que podemos tomar diariamente. Não se esqueça, você é a habitação do Espírito Santo. E se esse áudio chegar para alguém que não deu um passo ainda de ser lavado e remido pelo sangue de Cristo, para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, adentre em você e faça morada, peça a Deus agora. Conserte-se na presença de Deus, humilhe-se na presença do Senhor, pois desta forma seremos exaltados. E não há melhor forma de ser exaltado do que ser cheio do Espírito Santo de Deus, a qual nos concede sonhos, visões, revelações, teofanias audíveis e visíveis, nos informando que está chegando o fim da nossa jornada árdua nesta terra. Negue-se a si mesmo. Você precisa saber basicamente o que é isso. Negar a si mesmo é deixar de fazer a nossa vontade e viver para fazer a vontade de Deus, que desde o princípio planejou para nós, projetou para nós, a fim de nos salvar do lago do fogo eterno, que está reservado para os rebeldes, para os céticos, para os fracos. Se quisermos ser salvos, temos que viver conscientemente para a vontade de Deus e não para a nossa. E principalmente deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, deixar para trás, junto com aqueles que vão ficar deixados para trás. Tudo que Deus nos oferece é bem melhor do que o inimigo nos propõe aceitar. Isso é viver para Deus. Viver segundo a vontade do Senhor. E assim, com certeza, teremos salvação, pois desta forma andaremos em santidade. E a palavra do Senhor, que nos limpa todos os dias, nos diz que sem ela não veremos ao Senhor. Imagine que horror seria não ver o Senhor no final das eras. Deus nos dá a escolha. Podemos escolher Ele ou o inimigo. Faça a escolha mais correta, a escolha necessária para uma vida eterna, pois é isso que Cristo nos fornece, vida e vida em abundância. Tome sua cruz e segue-me, diz Jesus. Siga-me. O que Jesus queria dizer com carregar a cruz tem que estar registrado no teu coração. Vamos analisar o que é uma cruz. Na época de Cristo, a cruz era algo muito terrível. Quem era condenado a esse castigo, com certeza tinha feito algo muito terrível. E servir a Cristo de verdade é visto pela sociedade como algo muito ruim, pois temos que deixar o conforto de nossos lares, a nossa zona de conforto e de deleite. E temos que sacrificar as nossas tardes de sábado com os familiares, os muitos jogos de futebol na televisão, dos vossos times de coração. Tem que abrir mão do Faustão, Domingão do Faustão, do Luciano Huck, do Rodrigo Faro, do Esporte Fantástico, do Esporte Espetacular, da Band Esporte. Tem que abrir mão do UFC Combate, do Fofocalizando, do Amingad, da Hora do Venenoso, do Mais Você, do Hoje em Dia, do Bem-Estar. Tem que abrir mão dos muitos jornalismo secular. Não estou dizendo que é proibido, mas tem gente que fica preso a isso direto, criando ódio no coração contra aquele ladrão, contra aquele assassino, contra aquele pedófilo,
contra aquele homicida, contra genocídios, infanticídios, contra a pedofilia, homofobia, contra os homofóbicos, contra os latrocidas, contra os feminicidas, contra os corruptos, contra os políticos. Vai criando ódio, 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 ódio. Quando vê, tá com uma mancha enorme nas vestes nupciais. É trocar tudo isso aí para Deus, com louvores, meditações na palavra, anunciação do evangelho, ganhos de almas, resgate de almas, libertação de almas, criando discípulos e os discipulando e jejuando por eles. E buscando intimidade com Deus, os olhos abertos para as visões da noite, a mente aberta para os sonhos proféticos, a fala abençoada com profecias e mensagens bíblicas, os ouvidos ungidos para ouvir a voz de Deus e ouvir uma boa mensagem. Eu espero que vocês não sejam só ouvintes, mas porque muitas almas só irão se salvar se você se posicionar como atalaia do Senhor, seguidor do Senhor, filho de Deus, servo de Cristo, amigo do Espírito Santo e noiva de Jesus. Ricardo Luiz.